Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Kelly Araújo, bibliotecária, e hoje eu não vou contar uma história fictícia. Vou falar para vocês uma história real sobre a Páscoa. Você sabia que a Páscoa já era comemorada antes da vinda de Cristo? Sim, a primeira Páscoa foi comemorada cerca de 1400 anos antes de Jesus. Essa história real está aqui na Bíblia Sagrada. Vamos conhecê-la? No capítulo 6, a Bíblia revela que Deus anunciou a Moisés o seu plano de libertação dos hebreus. Voltando um pouquinho na história, os hebreus ficaram por 400 anos sendo escravizados pelos egípcios, mas teve hebreu que orou e clamou a Deus por misericórdia. Deus ouviu a oração desses hebreus e mandou Moisés para cumprir o seu plano. Ainda no capítulo 6, a Bíblia nos descreve as 9 pragas que foram lançadas no Egito, e mesmo assim o faraó não aceitou em libertar o povo hebreu. Mas isso também foi um plano de Deus. Deus endureceu o coração de Faraó, porque se ele cedesse, as pessoas achariam que foi pela bondade do Faraó e não pela mão forte de Deus. E lá no capítulo 11, Deus fala a Moisés que vai lançar a 10ª praga, que é a pior de todas, que é a morte de todos os primogênitos. Deus mataria então desde do primogênito do faraó, que seria o filho mais velho do faraó, até o filho mais velho da escrava e inclusive a primeira cria do gado. No capítulo 12, nós temos a descrição da Páscoa. Deus fala com Moisés e Arão e passa toda a ordenança, todo o procedimento de como as famílias hebreias deveriam seguir, desde o que comer, como preparar, como se reunir e o que elas deveriam fazer para que os seus primogênitos não morressem. Em relação à alimentação, Deus havia ordenado que eles se alimentassem da carne do cordeiro assada, pão ázimo, também conhecido como pão sem fermento, e ervas amargas. Essa ilustração quem fez foi o Felipe, gente, ele me ajudou. Voltando para a história. E tudo isso é coberto de significado e vocês podem conferir isso na íntegra lendo o livro do Êxodo. E o sangue do cordeiro imolado para o sacrifício da Páscoa deveria ser passado nas laterais e na parte superior das portas das casas, porque o Espírito de Deus passaria pelo Egito à véspera da meia-noite, então próximo ali da meia-noite. Então as casas que tivessem com o sangue do cordeiro nas portas, nada aconteceria. Mas as casas que não tivessem, aí sim todos os primogênitos seriam mortos. E com essa atitude as pessoas entenderiam que Deus fazia distinção entre o povo hebreu e o povo egípcio, em virtude do seu comportamento, do pecado e de toda a situação que eles vivenciavam naquele momento. Passou-se então 1400 anos, Deus manda seu filho Jesus Cristo, Jesus assume seu ministério e também celebra a Páscoa. Vamos lembrar então da última ceia com os discípulos. Porém, Jesus, já sabendo de todo o plano de Deus na sua vida, ensina os discípulos qual é a representação do pão e do vinho, que é o seu corpo e sangue, para a nova aliança. Na época de Moisés, eles sacrificavam um cordeiro para cada família, e assim foi até a vinda de Jesus. Na época de Jesus, ele foi o cordeiro. Ele foi sacrificado por nós, então já não era mais um por família, foi ele por todos nós. Na época de Moisés, a palavra libertação tinha a ver com a libertação física da escravidão. Na época de Jesus, a libertação tem um sentido de salvação. Então, Jesus morreu na cruz e ressuscitou para salvar a mim, para salvar você. Então, a Páscoa, para nós cristãos, ela tem esse significado de vida nova, de renascimento com Jesus, de reaproximação com Deus. Então, meu querido, ainda há tempo. Se arrependa,
porque todos nós somos pecadores, porém temos que conhecer a verdade. A palavra de Deus diz: conheça a verdade te libertará. A verdade que liberta é Cristo. Então, nessa Páscoa, nesse ano de 2020, estamos vivendo uma situação atípica, que não podemos reunir as famílias para celebrar. Mas, independente disso, Jesus tem que estar presente. Se você vai comemorar sozinho, se você vai comemorar em família, a grande comemoração é a libertação do pecado e o plano de salvação de Deus para nós. Eu desejo a vocês uma boa Páscoa, que Deus abençoe e que Jesus esteja presente com vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!